Havendo o número legal, declaro aberta a sessão do Tribunal Pleno do Estado do Rio Grande do Norte. Desejando a todos um bom dia. Discussão e aprovação da ata da sessão anterior. No silêncio, dou como aprovada. Expediente. Nenhuma, Excelência. Tem alguma conferência, assinatura de acordo a ser apresentada? Não há nenhum assunto a respeito. Há uma preferência com sustentação oral de um mandado de segurança, o de número 8, da extrapauta do dia. É o mandado de segurança com liminar número 2016-017-585, dígito 6, impetrante, MBR Comercial Limitada. Advogado, doutor Diogo Pignatário de Oliveira, OAB-RN. Impetrado secretário da Justiça e Cidadania do Estado. Procuradora, doutora Heloísa Bezerra Guerreiro, OAB-RN. Relator, desembargador Amaury de Moura Sobrinho. Senhor presidente, essa matéria tem sido já objeto de apreciação nesta casa, reiteradamente. Naturalmente, Sua Excelência, o advogado que está na tribuna, poderá usar da sua prerrogativa, do seu direito de fazer a sustentação. Mas eu venho encaminhando o meu voto aqui no sentido da concessão da segurança na esteira de vários precedentes da casa. Ela trata, Excelência, daquela de matéria de multa aplicada pelo PROCON na comercialização de combustíveis, sob a alegação de abusividade de preços. Nada obstante, aqui nós já temos enfrentado essa matéria e eu estou aqui aplicando a nossa jurisprudência a respeito do tema. Invoco, para tanto, precedentes do desembargador Vigílio Macedo, do desembargador Glauber Rego, trago ainda para ilustração de outros tribunais do nosso país, concluo, já antecipando o meu voto, até mesmo porque já se encontra disponibilizado para todos os membros da Corte, em consonância, inclusive, com o parecer da 12ª Procuradoria de Justiça, no sentido de conceder a segurança, senhor presidente, reconhecendo, naturalmente, a abusividade do ato apontado aqui na exordial, no sentido de reconhecer a abusividade, a abusividade da multa aplicada nos postos de ocorrência da comercialização de combustíveis. Assim sendo, dispenso, Excelência, sustentação. Dispenso, não é? Os demais desembargadores, como se manifestam? Aprovada a unanimidade, de acordo com o relatório do senhor desembargador Amaury Moura Sobrinho. O número 20 da extrapauta, que é um mandado de segurança, também tem prioridade, mas não há sustentação oral. É um mandado de segurança com liminar, número 2017-1639, dígito 7. Impetrante Priscila Coelho da Fonseca Barreto, advogado. Doutor Estênio Aladim de Araújo Neto, OAB-RN. Impetrado o Procurador-Geral do Estado. O procurador que representa é o doutor Luiz Marcelo Cavalcante de Souza. E relator, o desembargador Dilermano Mota, que tem a palavra. Perfeitamente, Excelência. O voto, processo já identificado, Vossa Excelência, o voto está disponibilizado. Eu penso que a ementa resolve. No entanto, se for necessário, farei os esclarecimentos que forem trazidos. A ementa diz: constitucional administrativo, mandado de segurança, servidora pública estadual, assessora jurídica de 2ª categoria, progressão funcional para a 1ª categoria, previsão do artigo 2º, parágrafo 4º da Lei Estadual 6623/94, preenchimento dos requisitos pela servidora, lapso temporal e efetiva demonstração da existência de vagas, negativa do ente público com base na alegação de se encontrar no limite prudencial de gastos com pessoal, inexistência de óbitos de ordem financeira e orçamentária nos termos do artigo 19, parágrafo 1º, inciso 4 da Lei de Responsabilidade Fiscal, precedentes desta Corte em hipóteses idênticas, concessão da segurança. A matéria parece-me que é bem esclarecedora a ementa. Alguma manifestação a respeito?
A unanimidade, o tribunal aprova nos termos da relatoria do desembargador Guilherme. Agora, tem outra prioridade, o de número 48, também tem sustentação oral, é uma representação para a perda da graduação de praça, número 2015, 3816, dígito 0. Representante do Ministério Público, representado Luciano de Jesus Leite. Advogada, doutora Cátia Maria Lobo Nunes, OAB-RN, e relator, o desembargador Amilcar Maia. Tendo em vista que o relatório já foi disponibilizado, é do conhecimento dos senhores e das próprias partes, eu já passaria a facultar a oportunidade da advogada fazer a sua sustentação oral. Vossa Excelência tem 15 minutos para proceder. Excelentíssimo senhor desembargador Gilson Barbosa, presidindo essa sessão desse Egrégio Tribunal de Justiça, através de quem saúdo a todos os integrantes desse colegiado. Você pode sobreviver, mas sobrevivência não é vida. Opte por aquilo que faz seu coração vibrar. Opte por que ele gostaria de fazer, apesar de todas as consequências. Oxo, Luciano Jesus Leite, qualificado nos autos da representação proposta pelo Ministério Público, pela perda da função de soldado da Polícia Militar, vem diante da Casa de Justiça se manifestar no sentido de que seja julgado improcedente a presente representação, pelos motivos que passo a expor. Foi o representado condenado pela prática do crime capturado no artigo 308 do Código Penal. Quando do julgamento pela auditoria militar, houve uma votação que fosse aplicada a pena mínima, sendo esta agravada quando o juiz foi feito a dosimetria, finalizando em 2 anos e 8 meses em regime aberto. O juiz prolator da sentença não fundamentou o pedido de exclusão, apenas se reportando o artigo 125, parágrafo 4º da Constituição Federal, que trata da competência do tribunal para decidir sobre a perda e da patente de posto e de patente dos oficiais. Ressalte-se que o Conselho de Justiça Militar não se manifestou acerca da punição, da condenação para a perda da função. Os 2 processos relacionados na inicial do Ministério Público, ambos estão arquivados. E o STF, já em sede de repercussão geral, através do RS 591054, de dezembro de 2014, assim entendeu. A existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito julgado não pode ser considerada como maus antecedentes. Ressalte-se que a própria instituição policial militar abriu procedimento para excluir o soldado Luciano de Jesus Leite de seus quadros, mas, ao avaliar o seu comportamento, optou pela sua permanência, por não existir incompatibilidade com a função policial militar, e muito menos afronta aos pilares que sustentam a instituição, que é a ética, o pudor, a hierarquia e a disciplina. Importa observar apenas se a conduta do representado impede o exercício da função policial, entendeu? A Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, pela sua permanência. Há de se observar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Portanto, ao ser analisada a gravidade do delito, deve-se observar se a conduta praticada mostra-se incompatível com as funções inerentes ao cargo. Nesse sentido, o STJ também tem se manifestado através do RESP 314/C, relator o ministro Hamilton Carvalho, de 30 de 10 de 2001, assim se manifestou. A finalidade da pena de perda da graduação, exclusão da corporação, em virtude de condenação criminal, é, sobretudo, preservar a Polícia Militar, é promover a dignidade funcional e correção da conduta pública e privada, a idoneidade moral e o pudor militar, implementos necessários à permanência na atividade policial. Ora, excelências, se a própria instituição policial militar optou pela sua permanência, e ressalte-se, cumpriu pena, foi punido administrativamente com 30 mais um dia em separado, ou seja, ele teve a conduta diminuída, ele deixou de ser promovido, inclusive, ele teve várias consequências. Então, o objetivo da pena já foi alcançado. Ele foi condenado, cumpriu pena, ele já foi punido administrativamente. Não há por que se perpetuar na perda da função, se a própria instituição não deseja a sua exclusão.
Nossos tribunais têm entendido que processo 2006-031-061, acordo. Relator Sérgio Paladino, origem capital, julgador TJ Santa Catarina. Perda da graduação, almejado reconhecimento de prescrição colhida na esfera administrativa, inaplicabilidade do artigo 14 da Lei Estadual, submetida a julgamento perante o Poder do Judiciário, competência do Tribunal de Justiça. Artigo 125, parágrafo 4º da Constituição Federal. Declaração de perda de posto e patente e graduação das praças da Polícia Militar Estadual. Condenação definitiva em crime de tortura. Artigo 1º, parágrafo 1º, 4º da Lei 945597. Alegação de inépcia inicial, rejeição, pretendida exclusão da Polícia Militar, improcedência, erro no início da carreira militar, policial com o dobro do tempo depois do fato, nenhuma mácula depois disso, registro de inúmeros cursos de aperfeiçoamento, comportamento, ficha com vários elogios, representação julgada improcedente. E, no caso em julgamento, Excelência, fazem 17 anos que esse fato ocorreu. Foi condenado, cumpriu a pena, foi punido administrativamente. Mais uma representação, 212.0017.01-9. Representado Jorge Alberto Batista e outros. Advogado Cátia Maria, desembargador Adelso Silvino. Direito Constitucional, representação para perda de carro. Praças condenadas a pena de exclusão superior a 2 anos. Aplicação da pena acessória, sujeita a procedimento de inspeção na segunda instância. Circunstâncias favoráveis ao sentenciado, transcurso de mais de 10 anos desde a prática do crime. Representação em protendência da pretensão. E, no caso, em comento, Excelência, a ficha funcional dele, ele estava no ótimo comportamento, a instituição policial militar, fez o procedimento administrativo e concluiu que ele deveria permanecer nas suas forças. Finalmente, Excelência, o representado já foi punido pela Justiça, condenado e cumprida a sentença. Foi punido administrativamente, caiu sua conduta, deixou de ser promovido. O objetivo da pena foi alcançado. O representado é alcançado pela ressocialização. Por fim, que seja julgado improcedente a presente representação, mantendo o soldado Luciano Leite nas fileiras da instituição policial militar, por ser de justiça e de direito. Alguma manifestação a respeito? O relator? De início, verifique que restam preenchidos os requisitos necessários ao conhecimento do presente feito. Razão pela qual deve a representação pela perda da graduação ser processada e analisada. Como se disse, a representação possui a natureza administrativa oferecida com o objetivo de determinar se a conduta que enseja a condenação do representado deve ser relacionada como incompatível com a função de praça da PM do Rio Grande do Norte. No caso do Estado do Rio Grande do Norte, em que ainda existe tribunal militar, compete ao Tribunal de Justiça analisar as representações no caso de pena superior a 2 anos, decidindo sobre a exclusão do militar das fileiras da corporação. Outro sim, tal disposição decorre da competência originária outorgada pela Constituição Estadual, constante artigo 71, inciso 1º, a linha P, que transcrevo, está no meu voto e prossigo. Ademais, na ausência de norma legal específica acerca da perda de graduação de praça, devem ser aplicadas as normas inerentes à exclusão de oficiais, conforme decidido reiteradamente pela jurisprudência. Pois bem, conforme exposto na inicial, o representante foi condenado através de decisão transitada em julgado, no dia 13 de 10 de 2014, a pena de 2 anos e 8 meses de reclusão pela prática dos crimes capitulados no artigo 308 caput e 308 parágrafo 1º do Código Penal Militar, cujos tipos penais são os seguintes. E cito aí a transcrição, aí peço permissão para não fazer a leitura, prosseguindo, dizendo que, de acordo com os fatos apurados na ação penal número tal, a Justiça Militar reconheceu que o representado, na data de 10 de 11 de 2006, recebeu para si, diretamente em função do cargo, a arma de fogo tipo revólver calibre 38, marca Taurus, em troca da liberdade do adolescente KJDB-S, deixando de prender em flagrante estado adolescente e de exibir a arma de fogo à autoridade policial. Esses são os fatos pelo qual o representado foi condenado na esfera penal militar, objeto da presente representação de perda de graduação. Ele abordou esse menor e, ao constatar que o menor estava armado, ao invés de fazer
procedimento normal de encaminhar o menor para a delegacia, liberou o menor e ficou com a arma que o menor trazia. No que tange a pressão invocada pela defesa, deve ser a mesma rechaçada. O representado invocou a aplicação do disposto no artigo 109, inciso 4º do Código Penal, sentando que o suposto crime teria sido cometido no ano 2006, a pena dele prevista seria 2 anos e 8 meses. Apontou que a prescrição da ação penal se daria em 8 anos, no caso em que o máximo da pena é superior a 2 anos e não excede a 4. Continuando o seu raciocínio, asseverou que, tendo o fato ocorrido em 2006 e a representação apresentada em 2015, quando já passado mais de 8 anos, a data do suposto fato, tem-se como prescrita a pretensão punitiva do Estado. No entanto, conforme evidenciado no parecer do Ministério Público, a matéria, pelo menos na força explicitada pelo representado, não comporta conhecimento no âmbito desta representação. O representado parece confundir a própria natureza da representação, a qual possui conotação administrativa e não jurisdicional. Os dispositivos legais invocados pelo representado dizem respeito à pressão de ação penal originária, não comportando discussão nesse procedimento. No que diz respeito a uma possível pressão deste procedimento administrativo, esta fachada na medida em que a sentença penal condenatória transitou em julgado em 13 de 10 de 2014, conforme cópia de certidão de folhas 30, e a presente representação foi protocolada em 27 de 3 de 2015. Portanto, vê-se que a representação foi manejada quando decorrido aproximadamente 5 meses do trânsito em julgado da sentença condenatória, daí porque inexiste prescrição do procedimento administrativo, ainda mais a ser reconhecida, e, por conseguinte, em consonância parcial com o opinamento ministerial, eu rejeito a tal prejudicial de mérito. Senhor presidente, quanto a essa prejudicial... Acompanha? Todos acompanham? A unanimidade, o tribunal aprova nos termos da relatoria do desembargador Amilcar. É a preliminar. É preliminar, sim. Quanto ao mérito, ultrapassada a questão prejudicial, passo ao exame do mérito deste procedimento. No que tange ao requisito objetivo, conforme já evidenciado neste voto, o mesmo restou preenchido e se comprovada a existência de sentença condenatória, a pena privativa de liberdade superior a 2 anos, devidamente transitada em julgado. Em relação ao que requisito subjetivo, vê-se que a conduta ilícita de corrupção passiva praticada pelo representante previsto no artigo 308 e parágrafo 1º do Código Penal Militar consistiu em receber para si, diretamente em função do seu cargo, arma de fogo tipo revólver, calibre 38, marca Taurus, em troca da liberdade do adolescente JKDB-DS, deixando de prender em flagrante o citado adolescente e de exibir arma de fogo à autoridade policial, infringindo seu dever funcional. Conforme evidenciado no parecer exarado pela 5ª Procuradora de Justiça, a doutora Maria Auxiliadora de Souza Alcântara, aspas, é evidente o dolo do representado quanto à execução do crime e sua conduta, além de ofender a ética e o pundonor militar, atenta contra os princípios basilares da instituição, que se pauta pela hierarquia e disciplina, pela hierarquia e disciplina. A perda de graduação do representado mostra-se plenamente viável em face da pena concreta aplicada pelo auditor militar e confirmado por esta Egrégia Corte de Justiça em razão do trânsito em julgado da respectiva sentença condenatória. E digo eu, senhores, com efeito o crime praticado pelo representado é grave, ferindo a imagem da corporação na qual é membro, bem como da hierarquia militar. Conforme evidenciou o desembargador Mauri Moura, sobrinho, quando relator da representação 2011, a população espera que, aspas, no exercício do seu mistério, aquele na qualidade de policial militar do Estado do Rio Grande do Norte promova proteção, segurança e, obviamente, que cumpra com a obrigação e o juramento, evitando crimes e não cometendo-os, sendo incontestável que a prática de delitos por policiais militares repercutem negativamente no seio da sociedade, já que se espera deles, repita-se, promoção da segurança aos cidadãos e não que adentre a marginalidade. Fecho aspas. Ademais, digo eu, a medida se faz necessária quando restou demonstrado nos autos que o crime acima indicado não constitui um fato isolado na vida funcional, conforme se percebe pela ficha disciplinar de folha 58 e 60. Além disso, após a prática do crime de corrupção passiva, cuja sentença é objeto deste procedimento, o representado foi devidamente condenado, desta feita pelo crime militar de abandono do posto, conforme apurado no processo número 0366981 de 84, circunstância que reforça a conclusão que o comportamento do mesmo mostra incompatível com o exercício da carreira militar. A referida condenação transitou em julgado em 23 de 3 de 2015, conforme consulta no estado processual disponível do SAG. Cito aqui, senhor presidente, caros colegas,
que, a par dessa premissa, entendo que deve ser julgada procedente a presente representação, citando no meu voto vários precedentes da nossa Corte, da relatoria do desembargador Amauri, desembargador João Rebouça, desembargador Ibanez Monteiro, apenas entre os quais, os mais recentes que consegui, e, ante o exposto, senhor presidente, julgo procedente a representação com a exclusão dos quadros da Polícia Militar do representado. É como voto. Foi julgado procedente. Os demais têm alguma manifestação? Extra? Excelência. Pois não. A palavra ao desembargador Dilermano. O voto está disponibilizado. Eu vejo que o voto bem lançado, como sempre o faz o excelente desembargador Amilcar. No entanto, me restaram algumas dúvidas aqui de relevância para que eu fique com a consciência tranquilo para emitir o meu pronunciamento, o meu voto. Razão pela qual, excelência, eu peço vista antecipada. Senhor presidente, apenas um adendo, que eu não fiz referência porque o fato ainda está apurando. Só para Vossa Excelência tomar conhecimento. Pois não, ele matou uma pessoa também, viu? Depois disso, depois né? desse fato. Ele foi convocado para fazer frente a uma ocorrência. Lá chegou, tinha um sujeito, parece que era débil mental, era surdo-mudo, não se sabe ao certo, porque não há indício suficiente, e disse que esse indivíduo estava armado. Ele chegou lá, pegou um fuzil e atirou no sujeito. Chegou lá, o rapaz já foi morto. É só para que Vossa Pois não, Excelência tome excelência, é conhecimento importante desse saber fato, também isso. que não é conduta isolada dele na corporação. Pois não, o voto de Vossa Excelência está bem lançado. Eu apenas quero tirar algumas dúvidas. Concedo vista ao desembargador Dilermano e indago dos demais se aguardam o voto vista. Nesse sentido, está deferido o pedido. Em seguida, nós temos a revisão criminal de número 53, que tem sustentação oral também da advogada. Revisão criminal número 2016, 015-604, dígito 5, requerente Márcio de França Ferreira, advogada, doutora Cátia Maria Lobo Nunes, OAB-RN, desembargador Dilermano Mota, e revisor, o desembargador Vigílio Macedo Júnior. Com a palavra, o senhor relator. Como o relatório é bem simples, eu vou ler o relatório. Trata-se de revisão criminal, processo já identificado por Vossa Excelência, ajuizado por Márcio de França Ferreira, ex-policial, com fundamento no artigo 621, incisos 1º e 3º do Código de Processo Penal. Na inicial de folhas 257, afirma, ao revisionando, que foi condenado a uma pena privativa de liberdade de 18 anos e 4 meses de reclusão, em razão da prática dos crimes de extorsão mediante sequestro e roubo previstos nos artigos 159 e 157, parágrafo 2º, incisos 1º e 2º do Código Penal, de que teria sido vítima a pessoa de Esveraldo Galvão de Lima, no dia 14 de setembro de 2006. Alega que se impõe a sua absolvição à evidência dos autos, dada a preparação do flagrante pela polícia, o que tornou impossível a consumação dos delitos, a teor da súmula 145 do STF, e em razão do surgimento de novas provas de sua inocência, conforme depoimentos colhidos em audiência de justificação. Por conseguinte, requer a procedência do pedido revisional para rescindir o julgado e reconhecer a sua absolvição, ou ao menos ter revisado a sua pena privativa de liberdade que lhe for imposta e a pena acessória de perda da função pública. Documentos em apenso. Com vista dos autos, folha 6167, opina a 13ª Procuradoria de Justiça, preliminarmente pela inadmissibilidade parcial da revisão criminal, apenas quanto ao pleito absolutório e no tocante à dosimetria da pena privativa de liberdade e à perda da função pública, conhecer e julgar improcedente o pedido revisional. É o relatório, excelência. Advogada, para proceder a... Excelência, por gentileza, quando faltar 5 minutos, poderia me avisar para que possa finalizar. Excelentíssimo senhor do desembargador, Gilson Barbosa, presidindo esta sessão deste egresso Tribunal de Justiça, saúdo a todos os integrantes dessa corte, trazendo uma mensagem. Quando estamos com a alma cansada e o coração triste, a melhor coisa a fazer é ir para um cantinho só da gente,
fechar os olhos e falar com Deus. Não importa que seja em silêncio, pois quando não conseguimos proferir palavra alguma, Ele é o único que consegue ler o nosso coração. Márcio de França Ferreira, inconformado com a decisão que o condenou e aplicou a pena da perda da função pública, vem perante essa Corte de Justiça propor revisão criminal quando o fundamento no artigo 621, incisos 1, 2 e 3 do Código de Processo Penal, pelas razões que passo a expor. Márcio de França Ferreira, policial militar, juntamente com outro companheiro, tiveram ciência de que havia uma casa onde desenvolvia um tráfico de droga. O casal, no caso, fazia o tráfico. Descaracterizados, foram até aquele bar. E lá chegando, foi franqueada a sua entrada. Ao entrar, pediu para ver, fazer alguma diligência e foi autorizado. Onde foi encontrado material tóxico, drogas, e eles o colocaram no carro para conduzir à 8ª DP, que se localiza na cidade da Esperança. Nesse meio termo, a esposa do Edivaldo, Everaldo, ela entrou em contato com a Polícia Civil. E aí iniciou-se um diálogo via telefone entre a esposa de Everaldo e a pessoa do acusado e os demais integrantes daquele carro, naquele dia. E foi se dialogando no sentido de haver um pagamento de uma certa quantia em dinheiro. Isso com o suporte dado pela Polícia Civil, que monitorava e instigava a que realmente houvesse aquele diálogo. Mas tem uma coisa que precisa ser observada, Excelências. Se ele realmente quisesse praticar o crime, estivesse com ânimos da prática do crime, eles não se deslocariam exatamente à 8ª DP na Cidade da Esperança. Procurariam, com certeza, um local mais discreto para praticar o crime. Mas não. Ele foi preso exatamente a 2 quadras da 8ª DP. E ainda mais, Excelência, não chegou sequer a receber qualquer quantia. Estava no meio da rua, andando, quando foi abordado e preso. E os demais que estavam em outro carro também foram presos. Enfim, houve um flagrante, mas esse flagrante, ele foi instigado, ele foi preparado, ele foi induzido à prática do crime, que não se consumou, conforme diz a própria policial civil, quando foi ouvida. Ela disse, não chegou a se consumar, ele não chegou a receber qualquer quantia, e a pena que ele recebeu foi bastante alta. Outro aspecto importante nesse processo, Excelências, é que nenhuma das vítimas foram ouvidas em juízo. Esse processo foi julgado tão somente com as informações contidas no inquérito policial, porque o casal não foi ouvido. E, se não foi ouvido, muitas coisas deixaram de ser esclarecidas, e que precisariam ser esclarecidas para fazer um melhor julgamento, para a melhor aplicação do direito. E se Everaldo e sua esposa não foram ouvidas, Excelências, como podemos ter certeza que os fatos ocorreram exatamente como está narrado no inquérito policial, no primeiro momento? Se não foi feita mais investigação, se não houve produção de prova em juízo, se o próprio juiz não teve a oportunidade de esclarecer os fatos, Excelência. É um processo que tem dúvida, sim, quanto à ocorrência do crime, porque não foi consumado. E quem diz isso é a própria agente de Polícia Civil, que nada foi pago a ele, que ele foi abordado no meio da rua, Excelência. A ficha disciplinar de Márcio, antes desse fato, era uma ficha limpa. E vieram em sua defesa o tenente-coronel Marlon e outros oficiais que atestaram que tipo de policial ele era quando na ativa. Nenhuma mácula existia sobre sua vida. Depois desse fato, ele passou vários anos respondendo ao processo, e, ao final, uma condenação, e hoje se encontra ainda recolhido em Alcaçuz, junto com os demais presos, que é uma coisa muito séria, com a vida em risco, Excelência. Devo dizer ainda, Excelência, que para se ter uma condenação, precisa dessa certeza absoluta,
clara, objetiva, de que realmente o fato aconteceu da forma como foi narrada. Deveria, sim, o Ministério Público procurar, diligenciar na época para trazer o casal para ser ouvido em juízo. Mas não, infelizmente, não foram ouvidos, apenas os policiais, as vítimas não foram ouvidas, e, ao final, uma sentença tão pesada que tirou a função pública, que o encarcerou. Então, Excelência, o melhor direito é feito quando se tem certeza. Digo aqui, o Supremo Tribunal sumulou a súmula 145, que reza o seguinte teor: não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação, Excelência. HC 40289, RE 15531, RHC 27566, todos eles nesse sentido. Ademais, o acervo probante foi suficientemente capaz de apontar a inexistência do crime objeto da denúncia, posto que as vítimas não foram ouvidas em juízo, uma vez que, após sumiram e estavam em lugar incerto e não sabiam. Sabe por que não compareceram, Excelência, em juízo? Porque eram 2 traficantes. E, provavelmente, tinham medo da justiça, porque a Cristina, esposa de Everaldo, ela chegou a dizer, em um estabelecimento comercial, que havia, sim, armado contra os policiais e que queria tirar sua farda. E isso nós trouxemos em fase de justificação o depoimento dessa testemunha, que ouviu claramente quando ela disse isso. Armei para tirar a farda do policial. Então, nem a palavra da vítima tínhamos, e ele foi condenado, Excelências. Trago ainda Nelson Hungria. Ele diz o seguinte: no caso de provocação, crime de ensaio, só na aparência é que ocorre um crime exteriormente perfeito, porque, em verdade, o seu autor é protagonista inconsciente de uma comédia. E se, sob o aspecto subjetivo, existe crime, o mesmo não ocorre do ponto de vista objetivo, visto que não há violação à lei penal, mas uma inconsciente cooperação para a ardilosa averiguação da autoria de crimes anteriores, ou uma simulação, embora ignorada pelo agente, da exterioridade do crime. E, finalmente, Excelência, observando todo o contexto probante, chegamos à seguinte conclusão, Excelência: que não se tem a certeza de que houve o crime, portanto, deveria ter sido aplicado o indulto pro réu, e não uma condenação de uma forma tão pesada que trouxe consequências tão graves à vida do revisionando. Fernanda Costa Tourinho, filho, diz o seguinte: cabe à acusação provar a existência do fato e demonstrar sua autoria. Também lhe cabe demonstrar o elemento subjetivo que se traduz por dolo ou culpa. Se o réu goza da presunção de inocência, é evidente que a prova do crime, quer a parte objetiva, quer a parte subjetiva, deve ficar a cargo do acusador. E, neste caso, Excelência, infelizmente, os 2 principais protagonistas desse processo não foram ouvidos. São quem? As supostas vítimas. Por fim, Excelência, este tribunal, trago ainda, ementa, agravo de mental, recurso especial, furto, absolvição pelo tribunal de origem, insuficiência probatória, restabelecimento da sentença condenatória, exame aprofundado das provas. Súmula 7 do STJ. Apelação MPM, artigo 248 do CPM, apropriação indébita, insuficiência de provas da autoria. Lembra a senhora advogada que dispõe de 5 minutos. Obrigada, Excelência. Insuficiência de provas de autoria, absolvição mantida, não provimento do apelo. Apelação AP 0000 2754 520 1370 10301 RJ STM, publicada 31/3 de 2005. E, por fim, Excelência, Márcio de França Ferreira, Excelência. Hoje, diante deste tribunal, através dessa advogada, traz, sim, fatos novos nesta revisão criminal,
que foi colhido perante a justificação prévia, onde as testemunhas foram ouvidas e atestaram, além da sua conduta profissional, que houve, em verdade, uma armação por parte da esposa de Everaldo, Cristina. E por tudo que foi exposto, Excelência, pelas provas trazidas aos autos, espera a defesa que seja provida esta revisão criminal para que surta os efeitos legais e, diante de todo o exposto, postulo revisionando, socorrer-se desse egrégio Tribunal de Justiça para requerer que seja julgada procedente o presente pedido de revisão criminal a fim de corrigir o erro injudicando, com a consequente cassação da sentença, absolvendo e revisionando Márcio de França Ferreira, em conformidade com o artigo 626 do Código de Processo Penal. Caso seja diverso o entendimento de Vossa Excelência, postula ser revisada a pena aplicada ou revisionando, vez que foi justiçado por evento crime que não praticou, tais como roubo e extorsão, que não se consumaram, diante de um flagrante preparado, conforme depreende o acervo probando, o qual não tem o condão de sustentar uma pena tão gravosa como medida de interesse de justiça. Outro sim, caso não entenda, a pena requer a preservação da sua função pública, em face da sua ficha funcional e dos relevantes serviços prestados à sociedade, sendo, sim, um fato isolado em sua vida, merecedor de uma oportunidade de permanecer na força, e com tanto orgulho lutou para entrar e que assegura a manutenção de sua família. Obrigada, Excelência. Deus os abençoe. Obrigado. Retorna a palavra ao senhor relator, desembargador Tilermano Mota. Senhor presidente, nós temos aqui, inicialmente, no meu voto, uma preliminar de inadmissibilidade parcial da ação, suscitada pelo Ministério Público, que eu, na esteira dos precedentes, onde trago jurisprudência desta Corte, decisão da relatoria do desembargador Amaury Moura e do desembargador Imonei Monteiro, onde eu transfiro para o mérito a análise dessa preliminar. O Ministério Público suscitou a preliminar de inadmissibilidade parcial da ação, apenas quanto ao pleito absolutório, dizendo não haver o requerente demonstrado que a sentença penal condenatória não se encontrava lastreada em qualquer fundamento legal. Então, eu transfiro para o mérito. Senhor revisor, desembargador Vigílio, com o relator. Os demais... No mérito, Excelência, eu digo, busca o revisionando reincidir a sentença penal condenatória transitada em julgado e, por via de consequência, ser absolvido ou, ao menos, ter revisada a pena privativa de liberdade que lhe for imposta e a pena acessória de perda da função pública. Para tanto, alega que a sentença penal condenatória transitada em julgado teria sido contrária à evidência dos autos. Segundo Guilherme de Souza Nutti, para que seja considerada como contrária à evidência dos autos, é preciso que a sentença penal condenatória transitada em julgado tenha, aspas, ofendido frontalmente as provas constantes dos autos, não é? Conforme o Código de Processo Penal comentado, 12ª edição, revisão atual, São Paulo, editora Revista dos Tribunais. A propósito, também explica Renato Brasileiro de Lima, Manual do Processo Penal, onde o voto está disponibilizado. Eu vou tentar simplificar, mas sem prejudicar o conteúdo. Argumento revisionando que, conforme se evidencia dos autos ao seu sentir, o seu flagrante teria sido preparado pela polícia, o que teria tornado impossível a consumação dos delitos, a teor da súmula 145 do STF. De fato, reza a referida súmula que não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Apesar de o revisionando sustentar a ocorrência de flagrante preparado, não cuidou de explicar na inicial como tal se dera no seu caso em particular. E eu digo, examinando os autos da ação penal que se encontram em apenso, em especial o auto de prisão em flagrante, constata ter ele atendido aos requisitos legais, tanto que fora homologado pela autoridade judiciária. No caso em tela, a prisão em flagrante do revisionando se deu em virtude da prática de crime permanente, cuja consumação se prolongava no tempo, qual seja o delito de extorsão mediante sequestro, previsto no artigo 159 do Código Penal. Conforme se dessume do auto de prisão em flagrante, a esposa da vítima noticiou à polícia que o seu marido se encontrava em poder de sequestradores. A partir daí, a polícia passou com eles negociar,
combinando o lugar em que haveria de ser entregue o valor do resgate. E nesse lugar é que veio a ser preso o revisionando, enquanto a ação delituosa se desenrolava. Pelo que se pode verificar dos depoimentos constantes dos autos em flagrante, não há qualquer sinal de alguma preparação do flagrante pela polícia, mas unicamente negociação com os sequestradores, no momento em que o crime já se encontrava em andamento. Ainda que se mostrasse frágil ou precário o conjunto probatório apurado, tal não seria bastante a autorizar a propositura da revisão criminal para se pleitear a absolvição por esse fundamento. Nesse sentido, é como ensina Renato Brasileiro de Lima, Manual do Processo Penal, volume 1, 4ª edição, onde diz: a mera fragilidade ou precariedade do conjunto probatório que levou à prolação de sentença condenatória não autoriza o ajuizamento de revisão criminal. De fato, quando o artigo 621, inciso 1º do CPP, se refere à decisão contrária à evidência dos autos, exige a demonstração de que a condenação não tenha se fundado em uma única prova sequer. A expressão contra a evidência dos autos não autoriza, portanto, o ajuizamento de revisão criminal para se pleitear a absolvição por insuficiência ou precariedade de prova, obra já mencionada. Os autos da ação penal a que responderam revisionando e que se encontram em anexo confirmam o que está dito na sentença penal condenatória transitada em julgado, aspas, que a materialidade e a autoria do delito estão consubstanciadas no auto de prisão em flagrante delito. A primeira, comprovada por meio de bens apreendidos, tais como celulares, a quantia de R$ 718, revólveres, munição, corrente com pingente branco, corrente com pingente em forma de cruz, etc. E a segunda, pelo depoimento da vítima, de sua esposa e das testemunhas ouvidas, de modo que a sua negativa se apresentou, no entanto, como totalmente destoante do conjunto probatório colhido. Logo, não procede a alegação de que a sentença condenatória transitada em julgado teria sido contrária à evidência dos autos. E eu já concluo, lá partindo para o final, Excelência, porque o voto está disponibilizado, na audiência de justificação, gravada em registro real audiovisual, disponibilidade em CD, que se encontra anexo, foram colhidos depoimentos de testemunhas, não é? Arrolados pelo revisionando, além do depoimento deste último. E, pelo que se pôde constatar da prova testemunhal colhida, os depoimentos se restringiram a atestar a boa conduta do revisionando, seja no exercício da profissão do policial militar, seja no seio da comunidade em que vivia, com exceção do depoimento prestado por Francisco Eliomar Araújo Silva. Tão só. Porém, quando indagado tanto pelo promotor quanto na audiência, como também pelo juiz que a presidia, se sabia dizer onde poderiam ser encontradas tais pessoas, limitou-se a dizer que, na época em que ouviu tal conversa, eles moravam no bairro Bom Pastor. Assim também, por esse fundamento, não se tem como acolher o pleito absolutório. Por último, rogo, revisionando, que ao menos seja revisionada a pena privativa de liberdade que lhe for imposta e a pena acessória de perda da função pública. Todavia, melhor sorte não lhe assiste em relação a esse aspecto. Quanto à pena privativa de liberdade, pelo que se observa do acordo da Câmara Criminal deste Tribunal, que julgou a sua apelação criminal 2011-00-28961, naquele momento foi extirpada qualquer mácula que pudesse haver em relação à dosimetria à pena. E no tocante à pena acessória da perda da função pública, verifica-se que, na sentença penal continuatória, o juiz decidiu com fundamentação idônea e adequada pela perda da função pública que o revisionando desempenhava. Decisão essa que, nesse ponto, veio a ser confirmada no 2º grau de jurisdição. Logo, não vislumbro razão ao revisionando quanto à preservação, igualmente, da função pública que desempenhava. Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedente o pedido revisional. É como voto. Conceda a palavra ao senhor revisor, desembargador Virgílio Macedo. Os demais integrantes da Corte têm alguma manifestação? Sem divergência, Excelência. No silêncio, eu tenho como unânime a decisão do tribunal, acompanhando o voto do senhor relator. Agora, o processo de número 33, que tem preferência com o pedido de vista do desembargador Vivaldo, é uma revisão criminal, número 2015,
7431, dígito 7, em que é requerente Francisco Ailson Dantas da Silva, advogada doutora Cátia Maria Lobo Nunes, OAB-RN, relator, desembargador Cornélio, revisor, desembargador Amaury Moura Sobrinho. Está em mesa, Excelência. Tenho em mesa para continuidade de julgamento o exausto da ação de revisão criminal, de registro cronológico já identificado, em que figura como requerente Francisco Ailson Dantas da Silva. Acompanhei o voto do desembargador relator, tanto com relação às preliminares quanto ao mérito, na parte que julgou improcedente a pretensão de desconstituição da sentença condenatória e absolvição do requerente. Conforme pude observar, a partir dos estudos que fiz, a perda do cargo público, no caso de condenação pela prática do crime de tortura, constitui um efeito extrapenal obrigatório da condenação, incidindo, assim, de forma automática e dispensando fundamentação. Aí eu transcrevo aqui diversas decisões do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, da relatoria da ministra Rosa Weber, na parte em que ela diz, no habeas corpus, perda do cargo público, interdição para exercício de cargo público, efeitos automáticos da condenação, crime de tortura cometido por agente público, enseja a perda do cargo ocupado e a interdição para o exercício do cargo público, em prazo fixado com efeitos automáticos da condenação. A decisão 2014, precedente da relatoria da ministra Maria Tereza de Assis Moura, no mesmo sentido, da ministra Laurita Vaz, vários precedentes, e, em síntese, o voto está, inclusive, disponibilizado. O ministro Napoleão Nunes, também uma decisão recente, que ele diz a perda do cargo público é efeito automático e obrigatório da condenação pela prática do crime de tortura, cita os artigos da lei, prescindindo, inclusive, de fundamentação. Concluo, então, entre o exposto, acompanho integralmente o voto do desembargador relator, no sentido de julgar improcedente o pedido revisional. É como eu estou votando, Excelência. A vez agora é da desembargadora Judite. Eu acompanho o relator, viu? Pois não, Excelência, eu acompanho o relator. Desembargador Dilermano é o próximo a votar. Desembargador Pedido de vista. Está impedido. Desembargador. Certo. Agora, desembargador Vigílio. Votar. Desembargador Dilermando. Desembargador Dilermando já votou? Não vai votar? Então vote agora. Já votou, então. Com ela. Sequência. Votou, já é confirmado. Por maioria, foi julgado improcedente o pedido, e excluindo vencido os desembargadores João Rebouças e Saraiva Sobrinho. Não é isso? Sim. Confirmam? Senhor presidente. Sim. Desembargador Cornélio, sim, eu quero só... no voto divergente falou muito em tecnicismo, mas eu quero usar esse tecnicismo aí agora para... Já que foi muito debatida essa questão da perda do cargo, né, que é uma consequência da condenação, eu queria acrescentar só ao meu voto essa parte aí relativa a isso para dizer que, conforme foi decidido aqui, que a perda do cargo é uma consequência da condenação. Então, eu queria só acrescentar e, se for possível, trazer para ler o acordo na próxima sessão. Certo. Deferido. Passemos ao próximo. Da extra-pauta anterior, os dois primeiros, o primeiro e segundo mando de segurança, não estão em mesa, fui informado aqui pela assessoria. O terceiro também não está em mesa, porque tem vista para o desembargador Cláudio, que justificou sua ausência. O quarto também. E o quinto também, com vista ao desembargador Cláudio. Passemos agora ao número 6, mandado de segurança com liminar, número 2016-2378, dígito 4. Impetrante Viviane Silva de Souza, advogado doutor Albaniza de Medeiros Pereira Araújo, OAB-RN e outro. Impetrado governador do Estado. Procurador doutor Antenor Roberto Soares de Medeiros, OAB-RN. E relator desembargador Amaury Moura, que tem a palavra.
Pois não, senhor presidente. É processo já identificado de Vossa Excelência e essa matéria também tem reiteradas decisões sobre o tema e trata exatamente de questão de candidata aprovada em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital, já expirado o concurso a validade do certame sem a sua devida e necessária, digo eu, nomeação. O Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento a respeito do tema, esta Corte tem seguido naturalmente essa mesma orientação, no sentido de que a candidata aprovada dentro do número de vagas e não nomeada após a expiração do prazo do concurso tem direito subjetivo à nomeação. Portanto, senhor presidente, na esteira dos precedentes, estou aqui assentando o seguinte: constitucional administrativo, mandado de segurança, pretensão de nomeação em concurso público para o cargo de especialista em suporte pedagógico, candidata aprovada dentro do número de vagas previsto no edital para a respectiva região, prazo de validade de concurso expirado, caracterização de direito subjetivo à nomeação, inocorrência de violação à lei de responsabilidade fiscal, dotação orçamentária prévia, precedentes jurisprudenciais, direito líquido e certo, concessão da segurança. É como estou encaminhando o meu voto, senhor presidente. Alguém tem alguma manifestação a respeito? Palavra. Então, Excelência, anuncie e identifique os processos nesse mesmo. Não, só para identificar é o 22, é o 21, 22 e o 23. 21, 22. O 21 é o 16935, é o impetrante Edson Fagner Tavares Bezerra, é concurso público, aprovação fora do número de vaga, inexistência de preterição, denegação. Essa é a síntese do que segue os demais. O 22 é o 20201, dígito 9, impetrante Thaís Gomes de Carvalho, e o 23 é o 285, dígito 2, o 24, melhor, o 23, não, o 24, impetrante é Paula Francinete Barbosa Mendes, senhor presidente. São esses três. Outro desembargador tem mais algum no mesmo sentido? Bem, 21, alguma 22, manifestação a respeito desses processos? No silêncio, tenho como aprovada a unanimidade nos termos dos senhores relatores. O próximo processo é o de número 7 da extrapauta do dia, também da relatoria do desembargador Amauri, que tem a seguinte identificação: mandado de segurança com liminar número 2016, 5608, dígito 2, impetrante Luiz Paulo de Oliveira Gomes, advogado doutora Ana Lia Gomes Pereira, OAB-RN e outro, impetrado governador do Estado, procuradora doutora Paula Maria Gomes da Silva, OAB-RN. E, como foi dito, o desembargador Amauri é o relator e tem a palavra. Pois não, senhor presidente. Essa matéria é absolutamente idêntica à anterior, com ressalva, todavia, de que é no sentido contrário, porque, no caso aqui, o candidato foi aprovado fora do número de vagas estabelecidas no edital, de maneira que, ainda que a pretensão tenha sido a mesma do unidade de segurança anterior, aqui a conclusão é diferente. Estou denegando a ordem, porquanto se trata de candidata aprovada fora do número de vagas, exatamente na esteira dos precedentes da Casa. Denego a segurança, senhor presidente. Alguma manifestação a Senhor respeito? presidente, apenas por uma questão de dever de uma reparação. O primeiro foi o que foi fora de vaga, não esse. O primeiro era dentro do número de vagas. Dentro do número de vagas. Então, os três que eu citei, senhor presidente, é fora do número de vagas. Então, vai ser idêntico a esse. Isso. Vai ser idêntico a esse aí. As anotações foram feitas. Isso. Alguma manifestação Inclusive, já após o voto do desembargador Amauri? No silêncio, a unanimidade, o tribunal acompanha o voto do senhor relator. O próximo é o número 9 da pauta, mandado de segurança, também desembargador Amauri. Eliminar com o seguinte número, 2017,
48, dígito 0. Impetrante Francisco Rogério da Cruz, advogado doutor Darwin Campos de Lima, OAB-RN, agravado secretário de Administração e Recursos Humanos do Estado, procuradora doutora Jane Maria de Araújo, OAB-RN. Embargador Amauri, com a palavra. Esse aqui, senhor presidente, senhores embargadores, também há vários precedentes da Corte. E eu estou concedendo a ordem e trata de implantação de subsídio de policial militar, a despeito do que é estabelecido na Lei 463 de 2012, com as alterações advindas da Lei Complementar 514 de 2014. Cabo da Polícia e inércia da administração em proceder com a correta implantação do subsídio correspondente à nova titulação, inclusive já deferida administrativamente, reconhecendo aqui o direito à implantação do novo subsídio e concluindo, invocando, repito, os precedentes da Casa pela concessão da segurança, senhor presidente. Alguma manifestação a respeito? A unanimidade do tribunal aprova nos termos do voto do senhor relator. O próximo é o... Tem? Desembargador Saraiva, por gentileza, faça. É o qual? O 15 da pauta. Só o 15? Só o 15, desembargador Saraiva, o 15. O tribunal se manifesta também quanto ao 15, da relatoria do desembargador Saraiva. O voto de Vossa Excelência foi digitalizado? Tá bom. No silêncio, tenho como aprovado também nos termos do senhor relator. Tem o 17 Amilcar. e o 18, senhor presidente. 17 e 18, desembargador Amilcar. Da pauta, da extra-pauta. O 2016-016-979, dígito 8, e o 2016-007088, dígito 6. Ambos no mesmo sentido, na linha dos precedentes. Alguém tem mais? Bem, o tribunal, unanimidade, acompanha o voto do senhor relator. Passemos agora ao de... Como? Eu tenho 19 também. Desembargador Lermano, 19. Mais algum? O 26 e o 27, 26 e implantação do modelo remuneratório, né, da Lei 46812, e o 28 e o 29. 29. O 28 é a bunda, é o 29. Só o 29, 28 não. Mais algum? O 26, 27 e 29. 29. Mais algum não? Não. Todos acompanham o voto do senhor relator? Aprovada a unanimidade nos termos da relatoria. Passemos ao de número 11. O mandado de segurança com liminar número 2016-184, dígito 3. Impetrante Salverde Mares Limitada. Advogado Laílson Emanuel Ramalho de Figueiredo, OAB-RN. Impetrado secretário da Tributação do Estado. Procuradora do Estado, doutora Vanesca Caldas Galvão. E relator, o desembargador Vivaldo Pinheiro, que tem a palavra. Excelência, o 11 e o 13 são iguais. Certo. Vossa Excelência identificou o 11 e o 13 é o 2016-016627, dígito 3, é a questão da distribuição, sistema de distribuição e transmissão de energia elétrica, ou TUSD, base de cálculo. Eu estou na esteira dos precedentes da Corte, cito aqui precedentes bem recentes, da relatoria do desembargador Cornélio, agora de abril de 2017, desembargador Amaury Moura, também de abril de 2017, desembargador Glauber Rego, desembargadora Judite, março de 2017. Então, seguindo os precedentes da Corte, eu estou denegando a segurança. Mais algum? Mais algum, desembargador? Mais algum? Sim. Eu tenho um também. Tem um. Então, o 27. O 27, desembargador Vigílio. Não, 23. 23 ou 27? presidente, Via Lima RN. 23 ou 27? É o 20. 23. 23. Sou impedido nesse processo. O desembargador João Rebouça é impedido neste processo. Mas o advogado... Ah, tá. O advogado aqui. Agora eu tenho o 12, O 12 também. que é abono de permanência. Certo. É o
2016-01-0928, dígito 0. Aqui há uma preliminar de legitimidade passiva de causa suscitada pelo secretário de Estado de Administração dos Recursos Humanos, que eu estou rejeitando, seguindo os precedentes da Corte. E, no mérito, eu digo que, no caso trazido a julgamento, resta comprovado pelos documentos de folhas que a autora satisfez os requisitos para o recebimento do benefício. Aí eu descrevo aqui as datas e digo que, em consonância com o parecer da 12ª Procuradoria, concedo a segurança, confirmando a liminar deferida anteriormente. É como eu estou votando. Os demais acompanham. A unanimidade do tribunal acompanha o voto do senhor relator. Próximo é o de número 14. É um mandado de segurança com liminar número 2016 014-659-4. Impetrante, Instituto Brasil Cidade, IBC e outro. Advogado Dr. Marcos Antônio Campos Bezerra Júnior, OAB Ceará. Impetrado, secretário de Administração e Recursos Humanos. Procurador Dr. Luiz Antônio Marinho da Silva. E o relator, desembargador Saraiva Sobrinho, que tem a palavra. Senhor presidente, em mesa, eu acredito que a emenda resolve, eu digo administrativo, termo de cooperação técnica para fornecimento de software de controle das consignações em folha de pagamento, termo do prazo do convênio, pleito de renovação por parte dos convenientes, inexigência de direito adquirido, aplicabilidade apenas subsidiária do regramento dos contratos administrativos aos TCTIs, abertura de procedimento licitatório por parte da administração, com edital voltado às novas necessidades do Estado, a ausência de direito líquido e certo, o rito denegado em consonância com a 12ª Procuradoria, representada pela 67ª Promotoria de Justiça. Alguma manifestação a respeito? Aprovada a unanimidade nos termos da relatoria do desembargador Saraiva. O próximo é o de número 16 da pauta. Mandado de segurança com liminar número 2016 011-784, dígito 7. Impetrante, Associação dos Subtenentes e Sargentos das Polícias Militares e Bombeiros Militares do Rio Grande do Norte. Advogada doutora Maria Paula Vilera Vieira de Castro Ferreira, OABRN. Impetrado, governador do Estado. E o secretário de Administração dos Recursos Humanos. Procuradora doutora Lúcia de Fátima Dias Fagundes Cossetino, OABRN. E relator, desembargador Amilcar Maia, que tem a palavra. Senhor presidente, o processo já identificado por Vossa Excelência, esse tem registra vários precedentes, já aquela questão do pagamento ser feito em dia até o final do mês pelo governo do Estado. Estou deferindo concedendo a segurança nos moldes dos precedentes, reconhecendo o dever previsto na Constituição e que se paga com atraso, paga com os devidos reajustes. Na linha dos precedentes que cito aqui, desembargador Expedito, desembargador Ibanez, Luiz Alberto, entre outros, senhor presidente. Alguma manifestação a respeito? O Tribunal Unanimidade acompanha o voto do senhor relator. O próximo é o de número 25, que é o mandado de segurança com liminar número 2016, 1476, dígito 1, impetrante André Gustavo Vidéria de Albuquerque, advogado doutora Maria Luísa de Figueiredo Correia, OAB Paraíba, impetrado secretário de Administração e Recursos Humanos do Estado, procurador doutor Ricardo George Furtado Mendonça Menezes, e relator desembargador Virgínio Júnior. Senhor presidente, a matéria é simples, trata-se de mandado de segurança impetrado por policial militar que, na passagem do ano de 2015 para o ano de 2016, eles impetraram um mandado de segurança para haver assegurado o pagamento do mês de novembro, dezembro e 2 meses subsequentes, que seriam os meses de janeiro e fevereiro, para garantir a implantação na folha. Foi deferida a liminar, mas, em via de consequência, quanto ao objeto do mandado de segurança era apenas de tão somente o pagamento daqueles valores, como os mesmos foram feitos, eu estou aqui de ofício declarando a perda do objeto, senhor presidente, é como eu voto. Alguma manifestação a respeito? O Tribunal Unanimidade acompanha o voto do senhor relator. Desembargador Vigílio, o próximo ainda é da relatoria de Vossa Excelência e é um mandado de segurança
com liminar número 2016, 018-569, dígito 9, impetrante Sadi Costa da Silva, advogado doutor Alexandre Nogueira de Souza, OAB-RN, impetrado secretário de Administração e Recursos Humanos do Estado, procuradora doutora Jane Maria de Araújo e Vossa Excelência, o relator. Tem a palavra. Senhor presidente, a matéria também já é recorrente aqui, trata-se do abono de permanência. Eu digo aqui, abono de permanência, comprovação do preenchimento do requisito para aposentadoria voluntária e da opção de permanecer em atividade, inteligência do artigo 40, parágrafo 19 da Constituição Federal. Omissão administrativa, concessão da segurança, senhor presidente, é como voto. Alguma manifestação a respeito? O desembargador Saraiva pede vista. Os demais aguardam voto vista. Deferido o pedido. O próximo é o de número 30 da pauta. É um mandado de segurança sem liminar, número 2016, 018-645, dígito 7. Impetrante Lourenço Eduardo de Souza Paiva. Advogado doutora Júlia Jales de Lira Silva Souto, OAB-RN, impetrado secretário de Saúde Pública do Estado e o secretário de Administração de Recursos Humanos, também do Estado. Procurador, doutor Antenor Roberto Soares de Medeiros. E relator, doutor Vigílio Macedo, que tem a palavra. Senhor presidente, essa matéria aqui é relativa à aposentadoria especial, relativa a médico, atividade insalubre, a aposentadoria prevista de acordo com a súmula 33 e o artigo 57 da Lei Federal 8.212/91, comprovação de exercício das funções e condições insalubres por mais de 25 anos, ininterrupto, direito líquido e certo, concessão da segurança, como estou votando, senhor presidente. Alguma manifestação a respeito? O tribunal vai pedir vista? Não, esse aí... O desembargador Saraiva tem a palavra. Não, eu acompanho, que Vossa Excelência está denegando pela falta de prova. Né? Agora, o 28 que eu queria me redimir, senhor presidente, eu acompanho, Sua Excelência, o relator, então, retifica a manifestação anterior. Pronto, aí tem que saber se os outros vão... Né? Os demais que iam esperar o voto vídeo do desembargador Saraiva, acompanha o relator? É bom de permanência, Excelência? Matéria já reiterada aqui na casa. Exatamente. Então, o tribunal, a unanimidade, acompanha o voto do senhor relator. Passemos agora aos processos que independem de pauta. Nós temos aqui do desembargador Mauri uma reclamação e Vossa Excelência já tem a palavra. Em que reclamante Ana Cristina Corrêa da Silva, advogado doutor Rodrigo Dutra de Castro Gilberto, reclamada juiz de direito da segunda vara de seções da comarca de Natal. A reclamação, senhor presidente, que foi, eu vou resumir aqui, o voto está disponibilizado. Na verdade, é um processo de inventário em que alguns dos herdeiros solicitaram antecipação de alvará de autorização para o efeito de levantamento de valores do espólio. O argumento da extrema necessidade do levantamento dessas importâncias, até mesmo para prover a sua própria sustentação, eis que alegam não dispõem de meios suficientes para tanto. Por deferidos alvará, nada obstante, a juíza, então, do feito, condicionou a liberação do alvará ao pagamento do ITCD e a apresentação das certidões negativas de débitos junto às fazendas municipal, estadual e federal. Houve um agravo do instrumento contra essa decisão e a Corte, no julgamento do agravo, no agravo, deu provimento ao agravo para determinar a expedição do alvará tão somente condicionada à liberação, condicionada ao pagamento do ITCD. E aqui argumenta-se que, apesar da decisão, a juíza, então, que preside o feito, vem deferindo essa liberação, condicionando a
ainda a expedição dessas certidões. Então, eu tenho, senhor presidente, que está efetivamente demonstrada o descumprimento da decisão posta no agravo do instrumento e estou julgando procedente a reclamação. A 16ª Procuradoria de Justiça foi ouvida e o parecer é nesse sentido. E digo eu, o seguinte: processual civil, reclamação, alegação de descumprimento de acordo proferido em agravo do instrumento, decisão reclamada que condicionou a liberação de alvarás dos valores relativos aos rendimentos do patrimônio inventariado, a apresentação de certidão negativa atualizada de débito municipal, estadual e federal, em nome de todos os inventariantes, além das certidões negativas de todos os imóveis atingidos, condicionando que extrapolam a determinação lançada no julgado proferido na instância adquém descumprimento configurado procedência da reclamação. É como estou julgando, senhor presidente. A juíza, inclusive, faz referência aqui a que inventariante, e é um dos argumentos que ela utiliza, e eu estou aqui acrescentando apenas para chamar a atenção da Corte, que a inventariante vem descumprindo determinados prazos ou sendo, eu diria, não está seguindo a rigor cumprindo a rigor o seu dever de inventariante, porquanto, em face de alguma desídia na promoção de alguns atos processuais relativos ao inventário. Mas isso, naturalmente, não põe apreciação, nem pode ser condicionante ao deferimento do alvará. Se a inventariante assim está agindo, providencie a senhora juíza a sua destituição ou nomeação de outro inventariante. De maneira que, senhor presidente, eu reconheço o descumprimento e julgo procedente a reclamação. Alguma manifestação a respeito? A unanimidade do tribunal acompanha o voto do senhor relator. Chegou agora um pedido de preferência, a presença do advogado, é o processo da pauta de número 42, embargos infringentes e de nulidade, de número 2016, 8161, dígito 4. Embargante Sidney Ribeiro Palmeira, advogado doutor Flaviano da Gama Fernandes e outros. Relator, desembargador Cornélio, e revisor, desembargador Amauri de Moura Sobrinho. Bom, embargos infringentes 2016 008161, embargante Sidney Ribeiro Palmeira, embargado da Justiça. São os embargos infringentes contra a decisão da Câmara Criminal, né, que, por maioria, confirmou uma sentença de primeiro grau, mas houve um voto divergente da desembargadora Zeneide, que desclassificava para lesão de natureza leve. O voto está disponibilizado, e eu vou contar aqui mais ou menos o resumo do processo. É um caso de um professor que deixou um Vectra em frente à escola, e, ao sair, 50 minutos depois, tinha um grupo de adolescentes encostado ao carro. Ele saiu, mas na frente, quando parou o carro, viu que o carro estava todo arranhado de um lado e retornou à escola, ouviu as câmeras da filmagem do local e chamou um servidor lá e identificaram os menores. E ele saiu atrás desse menor na rua lá do Conjunto Satélite e na frente abordaram o menor. E lá, no iniciar uma discussão, ele deu um soco nesse menor. A família, no dia seguinte, compareceu à delegacia, foi instaurado o inquérito, foi denunciado. No início, o Ministério Público propôs o SUSIS, ele não aceitou. Depois, ele quis, da instrução, ele quis o SUSIS e o Ministério Público não mais aceitou. O juiz condenou em lesão corporal grave, houve o recurso e ficou a discussão se era de natureza grave ou não. O laudo complementar foi feito um ano depois da agressão, né, que deveria ter sido feito logo nos 30 dias subsequentes àquele prazo de validade do primeiro laudo, e não foi feito. Quando o perito analisou, fez o laudo complementar, mais de um ano depois, ele levou em consideração um laudo do médico assistente do menor, e que esse laudo não veio
para os autos, né? E ficou essa dúvida se tinha ou não essa gravidade, né? Permaneceu depois de 30 dias, né? Se ele ficou incapacitado de praticar os atos da vida, normalmente, depois dos 30 dias. Ele era somente estudante. Tem uns depoimentos testemunhais que um dos colegas dele disse não, que ele passou mais de 30 dias sem ir para a aula. Ele não trabalhava, né? Mas há também informação de que ele sempre faltava aula. Nos 13 dias subsequentes àquele prazo inicial do primeiro laudo, ele fez um exame no Instituto de Radiologia, um exame com aquelas informações digitais, né? Imagens e tudo mais, e não constatou-se lesão nenhuma, né? Quebra de costela, como tem alegado na sentença e durante a instrução. Então, diante da dúvida, eu prefiro, meu voto é no sentido de acompanhar o voto divergente da desembargadora Zeneide. Então, julgando procedente para desclassificar a lesão corporal de natureza grave para a leve. O voto está disponibilizado e emenda é o seguinte: direito penal e processo penal, embargo infringente, apelação criminal, que manteve sentença condenatória. Lesão corporal grave, divergência quanto à desclassificação da lesão corporal de natureza grave para leve, incapacitado para ocupações habituais da vítima por mais de 30 dias, que não restou evidenciado de forma suficiente. Prova documental e testemunhal que alicerça um voto divergente. Laudos médicos que não confirmam as versões da vítima e testemunho de defesa. Inaplicabilidade do artigo 168, parágrafo 3º do CPP, ao caso concreto. Presença de laudo complementar realizado mais de um ano e com base em informações médicas que estão em poder da vítima e nunca vieram aos autos. Razões recursais que encontram amparo no conjunto probatório e, consequentemente, no voto vencido que deve prevalecer. Conhecimento e provimento dos embargos infringentes. O senhor revisou? Senhor presidente, discutei exatamente a caracterização ou não da lesão corporal de natureza grave. Pena que foi, afinal, imputada ao embargante. E a discussão toda gera, como o desembargador relator já o fez de forma sucinta, mas bem elucidativa, é que não foi feito a tempo e modo os exames complementares, o laudo complementar, para comprovação exatamente que a lesão teria sido de natureza grave, por quanto ultrapassado os 30 dias de que fala a nossa lei de regência. Esse exame foi feito um ano depois, ou um pouco mais do que isso, e com base exatamente nas informações prestadas pelo assistente, pelo médico assistente da vítima. Mas esse laudo nunca veio, do assistente ele nunca apareceu. Né? Ele diz o seguinte, que foi feito no PAP e que esse laudo estaria no PAP, esse exame estaria no PAP. E foi solicitado, e mesmo assim não apareceu. Exatamente, o juiz solicitou e o PAP informou, e está nos autos, que esse laudo estaria com a própria vítima e não veio aos autos. Foi pedido e não apareceu. Eu penso que não há comprovação exata o suficiente para demonstrar a caracterização da lesão grave de que fala a sentença, senhor presidente. O laudo apresentado pelo agravante, inclusive, dá notícia de que não há qualquer sequela em decorrência da aventada lesão, por isso que eu também vou acompanhar o relator no sentido de julgar procedente os embargos infringentes para fazer prevalecer o voto vencido na Câmara Criminal da relatoria da desembargadora Zeneide, senhor presidente. É como estou votando. Alguma manifestação a respeito? Também, senhor presidente, eu voto tem a palavra. pela desclassificação da lesão corporal de natureza grave para leve, em face dos motivos de fundamentação constante dos autos e do voto do eminente relator, do revisor também. Alguma outra, desembargador Amilcar? Alguma outra manifestação? A unanimidade, o tribunal acompanha o voto do senhor relator.
Voltemos aos processos que independem de pauta. Desta feita, é a desembargadora Judite, que tem um processo de conflito. Excelência, pode identificar e fazer. Pois não, Excelência. O voto está disponibilizado. É o conflito negativo de competência 2410 distrito 5, oriundo da 5ª Vara Civil da Comarca de Natal. Suscitado é o juiz de direito da 5ª Vara e suscitado o da 15ª Vara Civil da Comarca de Natal. Entre partes, Pintec, Serviços de Pintura e Construção Limitada, microempresa e outro. Advogada Diane Moreira dos Santos e também o Banco Bradesco S.A. Excelência, eu acho que só a ementa basta, mas qualquer coisa, o voto está disponibilizado e eu estou pronto para qualquer esclarecimento. Ementa processual civil, conflito negativo de competência suscitado pelo juízo de direito da 5ª Vara Civil da Comarca de Natal, em face do juiz de direito da 15ª Vara Civil da mesma comarca. Alegação de conexão entre pedido de produção antecipada de prova e ação desconstitutiva de contrato bancário que tramitou perante o juízo suscitado. Defesa de modificação da competência por prevenção, inocorrência, necessidade de observância da natureza autônoma do feito. Previsões do artigo 381, parágrafo 3º, previsões dos artigos 381, parágrafo 3º e 382, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil em vigor. Ausência de risco de decisões conflitantes. Demanda supostamente conexa já extinta. Espécie é que não permite o reconhecimento de competência por prevenção. Conhecimento e procedência do conflito. Declaração da competência do juízo suscitado. E essa decisão está concorde e parecer da Procuradoria. Como eu estou, o voto é nesse sentido, da procedência do conflito e qualquer esclarecimento. Alguma manifestação a respeito? A unanimidade do tribunal acompanha o voto da senhora relatora. Passemos agora ao processo de conflito também, desta vez da relatoria do desembargador Vigílio Macedo. Conflito de competência 2016, 43621, suscitante ao juiz de direito, ao juizado especial civil e criminal da Fazenda Pública da Comarca de Apudi e o juiz do direito da Fazenda da Vara Civil da Comarca também de Apudi. Ementa se bastar, caso contrário, detalhe, senhor presidente. Conflito negativo de jurisdição entre o juiz da Vara Civil da Comarca de Apudi e o juiz do juizado especial civil e a criminal da Fazenda Pública da Comarca do Ministério, da mesma comarca, aliás. O Ministério Público atua como substituto processual de enferma, pleiteando fornecimento de tratamento de saúde em fase do Estado. Valor da causa inferior a 60 salários mínimos. Fixação da competência do juiz suscitante. Natureza absoluta. Conflito conhecido para declarar a competência do juiz do juizado especial civil e criminal da Fazenda Pública da Comarca de Apudi. Como eu voto, senhor presidente? O juiz suscitante, o competente, o juiz da Fazenda, da Vara da Fazenda, do juizado especial. Alguma manifestação? A unanimidade do tribunal acompanha o voto nos termos da relatoria. Há ainda o último processo que independe de pauta, é um conflito também da relatoria do desembargador Cornélio Alves, que tem a palavra. É o conflito de competência 2017, 0012-22, distrito 7, suscitante, juiz de direito da 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Natal e suscitado, juiz de direito do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Natal. Vou ler a emenda, direito processual civil, conflito negativo de competência, execução de multa diária por descumprimento de decisão judicial proferida pelo juiz do Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Natal. Realização de procedimento cirúrgico de urgência, criança cujo direito à saúde estava gravemente ameaçado. Cumprimento de sentença, tramitação que deve ocorrer perante a 2ª Vara da Infância e da Juventude da Capital. Competência absoluta que deve prevalecer, mesmo que a multa diária tenha sido fixada por juiz fazendário. Situação de risco evidenciada quando da fixação da multa combinatória. Conhecimento e improcedência do conflito, fixação da competência do juiz suscitante. Alguma manifestação a respeito?
Aprovada a unanimidade nos termos da relatoria do desembargador Cornélio. Passemos agora à pauta anterior. O primeiro é o de número 32, da relatoria do desembargador Cláudio Santos, e há um pedido de voto vista do desembargador Guilhermano Mota. Está em medo? É a rescisória, né, excelência? Mas o desembargador não... Eu estou em medo, excelência. Eu quero até, inclusive, registrar, né, o meu voto visto, mas está em medo, mas o desembargador Cláudio Santos está ausente, né? Quero registrar em ata que está... Eu trouxe o voto visto, viu? Está registrado. Agora é o de número 34, também da relatoria de Vossa Excelência. É um agravo interno em ação rescisória número 2016, 017 889, dígito 0. Agravante, Porto Seguro, Companhia de Seguros Gerais S.A. Advogado Dr. Samuel Marques, custódio de Albuquerque, OABRN. E agravados, Valdenice Barbosa de Souza, representada por Eunice Gomes Barbosa e outros. Advogado Dr. Jefferson Cassimiro de Assis, OABRN. E o relator já foi dito, o desembargador Guilhermano, que tem a palavra. Excelência, a emenda parece-me que é bem esclarecedora. Agravo interno em ação rescisória, em deferimento de liminar, que visava impedir o cumprimento da decisão rescindenda, ação de cobrança de DPVAT, indenização por morte, vários beneficiários, alegação de violação manifesta da norma jurídica constante do artigo 206, parágrafo 3º, inciso 9, do Código Civil de 2002, prescrição em relação a um dos beneficiários do seguro, reconhecimento da prescrição que implicará apenas no aumento da cota-parte dos demais beneficiários do seguro e não na diminuição do valor da indenização a ser paga pela seguradora. Recurso conhecido e desprovido. Parece que é bem esclarecedora a emenda. Alguma manifestação a respeito? Aprovada a unanimidade nos termos da relatoria do desembargador Guilhermano. Próximo também da relatoria do desembargador Guilhermano. Correto. Número 35. Agravante do Rio Grande do Norte, né? Agravado, Comercial Maranguape, limitado em outro, né? Correto. Pode fazer, excelência? Pode, sim. Agravo interno da segurança. É aquela questão de truste, agravo interno que eu sou vencido, né? Recurso conhecido desprovido. Então, é aquela questão de truste, né? Né? Eu ainda não evoluí ainda. É um agravo interno, né? Eu fico vencido, né? Então, será dado provimento ao agravo, não é isso? É, perfeito. Eu fico vencido. Para caçar, inclusive, a liminar. Eu ainda não evoluí, estou analisando. É o Estado. É o Estado que está agravando, é. É o gravo interno do Estado. É o 35, correto. Mas confesso que estou pesquisando. O tribunal já tem uma posição, estou pesquisando para ver se... E o doutor Vigílio está dando provimento. O tribunal tem essa posição. Logo é unanimidade. Maioria. Tem razão. Eu sou vencido, correto. Anotado já. Pronto? O próximo é o de número 41, é uma revisão criminal, número 2016, 0190, 15, dígito 7. Requerente, Tiago Felipe Rodrigues Pereira. Advogada, doutora Luíse Flávia Diniz Vaz, OABRN. Relator, desembargador Cornélio Alves e revisor, doutor Amaury Moura Sobrinho, nosso decano. Pronto, eu vou fazer um resumo, é um caso dos indivíduos que sequestraram uma moça, tentaram manter relações sexuais com ela, depois a mataram e abandonaram no lixão, e é uma coisa muito grave, é horrível. Eu vou ler emenda, direito penal e processual penal, utilização inadequada da revisão criminal como sociedade de recursão, impossibilidade. Pedido deduzido sem amparo em qualquer das hipóteses do artigo 61 do CPP. Pretensão de anulação do acordo que manteve o deciso proferido em apelação criminal. Condenação de primeiro grau, oriunda do tribunal do júri, imputação dos crimes de homicídio, duplamente qualificado, sequestro qualificado, furto simples, ocultação de cadáver, vilipêndio de cadáver e coação de testemunhas. Alegações revisionais de nulidade do acordo baseado no suposto cessamento de defesa plena, indeferimento do pedido, de adiamento da sessão do júri para a realização de declaração do réu com testemunha que integrou o programa de proteção. Ameaças de morte feitas por réu. Denegação do pedido de novo interrogatório do segundo réu, Cleison de Souza Freitas da Silva. Ato processual já realizado durante a instrução que se encontra à disposição da defesa, o conjunto probatório submetido
ao contraditório e isento de fatos que eu nulifique. Decisão condenatória em consonância com a evidência dos autos, pretensão de reexame das provas, impossibilidade e pretensão desta Corte, precedente desta Corte de Justiça, conhecimento e procedência da revisão criminal. Tem uma preliminar que eu transfiro para o mérito, como é do costume do Tribunal de Justiça, e no mérito eu estou julgando improcedente a revisão criminal. Alguma manifestação? A unanimidade é aprovada nos termos da relatoria. O próximo é o número 43, agravo interno, é ação civil originária, número 2001, 3509, distrito 5, agravante município de Serra do Mel e outros. Advogado, doutor Armando Roberto Holanda Leite, OBRN e outros. Agravado, Estado do Rio Grande do Norte. Procurador, doutor João Batista Neto. Litisconsórcio passivo COSERN, Companhia Energética do Rio Grande do Norte. Advogado, doutor Adilson Gurgel de Castro e outros. Relator, desembargador Amaury Moura, que tem a palavra. Pois não, senhor presidente. Processo identificado, essa matéria também registra vários precedentes da casa e trata exatamente daquelas decisões de suspensão do processo de execução, que trata das operações de ICMS sobre operações de energia elétrica. Porque foi exatamente em face da concessão de uma liminar numa ação civil pública em primeiro grau. Eu trago aqui, eu suspendi o curso da execução, o agravo é contra essa decisão, eu estou mantendo, trago aqui precedentes na relatoria Badura Milka, inclusive em mais de uma oportunidade, e estou concluindo meu voto exatamente nesse sentido, negando provimento ao agravo para manter a decisão agravada, senhor presidente. Alguma manifestação a respeito? Aprovada a unanimidade nos termos da relatoria. O próximo, ainda com o desembargador Amaury, é o de número 44, agravo interno e mandado de segurança, número 2016-017-797, distrito 7, agravante Estado do Rio Grande do Norte. Procuradora, doutora Jane Maria de Araújo, advogado, agravado, Felipe Marcel da Costa Tavares, advogado, doutor Darwin Campos de Lima, OABRN. O desembargador continua com a palavra. Esse aqui também registra precedentes, trata de agravo interno contra a decisão da minha relatoria, é concessivo de liminar para efeito de implementação de subsídio do impetrado, do agravado, digo melhor. E digo o seguinte, agravo interno em mandado de segurança, implantação de subsídio nos termos do novo padrão remuneratório já reconhecido na via administrativa, mera determinação de cumprimento do direito já deferido pela administração, que não se enquadra nas hipóteses previstas nas vedações do artigo 7º, parágrafo 2º da Lei 12.016/2009. Precedentes, recurso conhecido e desprovido. Estou mantendo a decisão concessiva da liminar na esteira dos precedentes da Casa, negando provimento, portanto, ao agravo interno, senhor presidente. Alguma manifestação? Aprovada a unanimidade nos termos da relatoria do desembargador Amaury. Próximo é o de 45, da desembargadora Judite, é o agravo interno e mandado de segurança número 2015-017-750, distrito 3. Agravante Estado do Rio Grande do Norte, procuradora doutora Paula Maria Gomes, agravados Albanita Pereira de Souza Nascimento e outros, advogado doutora Albaniza Medeiros Pereira Araújo, OABRN. A desembargadora com a palavra. Pois não, excelência. Eu também entendo que basta a ementa e fico à disposição. Constitucional, administrativo e processual civil. Agravo interno em embargo de declaração em mandado de segurança. Agravo interposto em face de decisão que julgou prejudicado o recurso de embargos declaratórios. Declaração estatal no sentido da persistência do interesse processual. Nomeação de candidato impetrante que não impede a discussão do direito na via excepcional. Acatamento. Reconsideração da decisão agravada com o consequente conhecimento dos embargos. Enfrentamento imediato dos aclaratórios. Ausência de omissão substancial. Acórdão embargado que examinou a matéria com a devida fundamentação. Finalidade meramente pré-questionadora. Acréscimo de esclarecimentos pontuais em relação à lei de responsabilidade fiscal. Desprovimento do recurso. É como estou votando, excelência. Alguma manifestação a respeito?
Aprovado a unanimidade nos termos da relatoria da desembargadora Judite. O próximo é o de número 46, dada a relatoria do desembargador João Rebouça, e peço a sua excelência a gentileza de fazer a identificação. Está em mesa, senhor presidente, é uma ação direta de inconstitucionalidade requerida pelo prefeito municipal de Natal e requerida é a Câmara Municipal. Foi uma lei municipal de iniciativa do prefeito que foi para a Câmara e lá na tramitação desse processo legislativo a Câmara aprovou uma emenda parlamentar coletiva alterando o projeto originário. Eu entendi que houve usurpação do poder de iniciativa do chefe do Executivo, porque houve criação de despesa. Eu cito aqui a lei orgânica, cito hoje o ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, precedente desta corte, o desembargador Cornélio e da desembargadora Zeneide, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, eu estou julgando procedente a ação direta para declarar a inconstitucionalidade com efeito ex-tunc dos parágrafos 3º e 4º da Lei Municipal nº 444/2016. O voto está disponibilizado, senhor presidente. Alguma manifestação? A unanimidade do tribunal acompanha o voto do senhor relator. O próximo, o desembargador João Rebouça está impedido, é o embargo de declaração em ação civil originária número 2015-01395, dígito 5, embargante do município de Governador de Serra Rosada, procuradores, doutor Cristiano Luiz Barros Fernandes da Costa e outro, embargado Sindicato dos Agentes de Saúde do Estado, advogado doutor Nilson Nelber Siqueira Chaves. Desembargador Saraiva é o relator e tem a palavra. Senhor presidente, em mesa, embargo de declaração em agravo regimental e ação civil originária, decisão do relator inadmitindo o agravo regimental, recurso interposto sob a égide do Código de 1973, princípios, tempo, resto e acto, irregularidade de representação, obediência ao artigo 557 da lei adjetiva anterior, ausência de qualquer das espécies do artigo 1022, conhecimento e rejeição, senhor presidente. Alguma manifestação? O tribunal, na unanimidade, pediu? Já foi dito. O tribunal, na unanimidade, acompanha o voto do senhor relator. O próximo é o de número 49, embargo, da relatoria do desembargador amigo, que eu peço a sua excelência que faça a identificação e o seu voto. 49. Pauta. Já registra precedentes idênticos na mesma situação aqui na Corte. Cumprimento de sentença e mandado de segurança individual, impugnação ofertada pelo ente público estadual. Excesso na execução, não observância da proporcionalidade no cômputo do 13º salário de 2008, divergência do cômputo do juro de mora e nos valores não ter reconhecido nos meses de junho e dezembro, ausência de dedução dos valores pagos administrativamente, concordância do exequente impugnado planilha elaborada pelo Estado do Rio Grande do Norte, procedência da impugnação, homologação do valor reconhecido pelo executado. São aquelas situações que vêm reiteradamente na nossa Corte, a respeito das impugnações de decisões e mandado de segurança individual. Alguma manifestação? Não, senhor. Do Saraiva? A unanimidade do tribunal acompanha o voto do senhor relator. O de número 50, também da relatoria do desembargador amigo, que eu peço também a sua excelência que faça a identificação. É o 50 que da pauta, excelência, agravo interna da sessão de execução fiscal 2015, 018-842, dígito 1. A matéria idêntica que já veio à Corte em precedente da relatoria do desembargador Cornélio e desembargador Ibanez. Agravo interno à execução fiscal, IPTU e taxa de limpeza pública, execução movida pelo município de Natal contra a CAERN, competência para processamento da demanda, juiz de primeiro grau, inaplicabilidade da regra do artigo 71, inciso 1º, linha O, da Constituição Estadual, pretensão eminentemente patrimonial, inexistência de conflito federativo, a justificar a competência originária deste Tribunal de Justiça, precedentes, recurso conhecido e desprovido, senhor presidente. Alguma manifestação? O tribunal, na unanimidade, acompanha o voto do senhor relator Amilcar Maia. O próximo, número 51, desembargadoria do desembargador Dilermano Mota. Eu peço a sua excelência faça a identificação e o seu voto. Qual o número, excelência? 51. 51, excelência. Embargo de declaração, embargando o Estado do Rio Grande do Norte, embargado sindicatos, policiais civis e servidores da segurança pública. Embargo de declaração é pela eliminada de não conhecimento do recurso por intempestividade, rejeição, mérito, alegação de omissão da decisão, ausência de manifestação sobre o princípio da isonomia,
previsto no artigo 5º, caput da Constituição Federal. Conhecimento e acolhimento dos embargos para suprir a omissão, porém sem efeito modificativo do julgado. Alguma manifestação a respeito? O tribunal, na unanimidade, acompanha o voto do senhor relator. O próximo é o de número 52, também da relatoria de Vossa Excelência, e tem como revisor o desembargador Vigílio Macedo. Revisão criminal, excelência. Revisão criminal 2016-012-0930, requerente Francisco Xavier Praxedes, requerido da Justiça. Processual penal, eu penso que resolve. Revisão criminal, pedido de absolvição, alegação de contrariedade da sentença penal condenatória transitada em julgado à evidência dos autos, artigo 621, do Código de Processo Penal. Decisão que se encontra em consonância com o conjunto probatório colhido, crime de estupro de vulnerável, condenação do revisionando às penas do artigo 217-A, caput, combinado com o artigo 71 do Código Penal. Palavra da vítima que possui especial relevância nos delitos de natureza sexual, improcedência do pedido revisional. Não sei se Vossa Excelência pretende algum esclarecimento, o voto está disponibilizado. De minha parte, não. O senhor revisor tem a palavra. Eu acompanho, relator. Acompanha. Algum outro desembargador quer manifestar-se? Então, a unanimidade, todos acompanham o voto nos termos da relatoria. Agora é o de número 54, também da relatoria do desembargador Dilermano Mota. Certo, excelência. É a ação civil originária, Tribunal de Justiça, autor município de Cerro Corá, é muito corrente aqui, réu, Estado do Rio Grande do Norte. Constitucional tributário e processo civil. Ação civil originária. Repartição de receitas tributárias. Redução unilateral da cota parte, 25% do imposto sobre a circulação de mercadorias e prestação de serviços, ICMS, destinado ao município autor por força de incentivos fiscais instituídos pelo Estado. Prejudicial de mérito de prescrição suscitada pelo Estado. Rejeição. Pedido que exclui verbas anteriores ao prazo do artigo 1º do Decreto 20.910-32, preliminares de litisconsórcio passivo necessário e inépcio da inicial, suscitado pelo Estado. Rejeição. Mérito. Aplicação do novo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral no RE 705.423. Constitucionalidade das deduções relativas à concessão de incentivos fiscais. Competência tributária plena. Possibilidade de redução do repasse constitucional com base na arrecadação efetiva do ente. Inexistência de direito subjetivo constitucional dos municípios. Ausência de violação ao princípio federativo. Improcedência do pedido. Ação civil originária julgada improcedente. O voto está disponibilizado. Senhor presidente, Sim. eu Mauri. não sei se está sob repercussão geral. Eu acho que está, não é? Perfeitamente, é repercussão geral. Mas não foi decidida ainda em sede de repercussão geral. A matéria foi submetida, me parece, ao regime da repercussão geral, mas não houve apreciação. Eu não sei se seria a hipótese de sobrestamento do feito. Inclusive, nós temos decisões aqui do nosso tribunal, eu digo aqui. Nós temos, mas como foi reconhecido a repercussão geral, e salvo engano da minha parte, eu penso até que poderia pedir vista em relação a isso. Pois não, excelente, pois não. Porque, quanto à matéria de fundo, realmente nós já pressionamos isso aqui. Mas ela está sobre esse RE que Vossa Excelência fez referência, é o que reconheceu a repercussão geral, não é isso? Perfeito. E Nós eu temos não sei algumas se decisões há aqui. sobrestamento. Temos algumas decisões, eu trago algumas decisões da nossa Corte aqui, eu digo aqui. Por tais motivos, o plenário desta Corte, na esteira do entendimento firmado pelo Supremo, em sede de repercussão geral, passou a aplicar a tese segundo a qual não há direito subjetivo constitucional dos municípios, decisões nossas, a perceberem a parte da arrecadação legitimamente desonerada pelo Estado, sendo possível a concessão de incentivos fiscais pelo ente estatal, mesmo com a diminuição do reparto do ICMS, sem que isso represente afronta ao princípio federativo previsto no artigo 186 da Constituição Federal, como se vê de seguintes julgados. Eu trago aqui relatoria do ministro Edson Fachin e trago aqui do nosso tribunal, no desembargo da declaração ação civil originária da relatoria da desembargadora Maria Genete, julgado No caso, em 5 de abril de 2017. Julgando improcedente a ação. Eu estou julgando em dissonância parcial com o parecer da 10ª Procuradoria de Justiça, ultrapassada a definição de mérito, disciplinar de deputado, julgo totalmente improcedente o pedido formulado na inicial. Estou julgando improcedente, né? Foi o município de Serra Corá.
Mas Vossa Excelência deve pedir vista mais um A minha olhar. dúvida era só se já foi, Vossa Excelência foi referência que já foi julgado em repercussão geral, não é isso? Perfeito, é. É o tema. É o tema 653, salvo engano. Mas Aqui, com a aplicação do novo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no RE 705.423. 705.423. 705.423. E a minha dúvida é quanto ao mérito, se eu concordo até com Vossa Excelência. Correto. Mas é porque era se foi decidido e se a determinação quanto ao sobrestamento. Né? É o RE. Pronto, olha. Aqui, eu digo aqui no meu voto, dê licença, eu digo aqui. No julgamento do RE 743, publicado em 25 de 11 de 2016, a Suprema Corte, revendo seu posicionamento anterior sobre a matéria e, igualmente, em sede de repercussão geral, sufragou o entendimento firmado pela inconstitucionalidade. Então, já foi julgado já. Ok, eu agradeço, Excelência. Foi julgado já. Esclarecimento aí. Vossa Excelência... Acompanho, sem dúvida. Acompanho. Alguma manifestação a mais? O Tribunal, na unanimidade, acompanha o voto nos termos da relatoria. O próximo é o de número... Esse não vai poder, né, senhor presidente? Porque não tem quórum, né? Ok. O próximo, né, que não pode. O 55 não pode ser julgado por falta de quórum. Então, passemos ao de número 62, e como é de minha relatoria, eu passo a presidência ao desembargador Amaury Moura. Assumo a presidência com muita honra e passo a palavra a Vossa Excelência para identificar o feito e votar em seguida. É um agravo interno em agravo de instrumento com suspensividade de número 2015, 015-086, dígito 8. Origem: Primeira Vara Civil não especializada da comarca do Natal. Agravante Sul América, Companhia Nacional de Seguros. Advogado Eduardo José de Souza Lima Fornelos, OAB Pernambuco. Agravada Lair Regina Xavier de Albuquerque Araújo. Advogado Juan Diego de Leon, OAB Santa Catarina. A ementa está integralmente disponibilizada e tem o seguinte teor: processo civil, agravo interno, decisão da vice-presidência denegatória de seguimento a recurso especial com base no artigo 1040, inciso 1 do Código de Processo Civil. Seguro habitacional, Caixa Econômica Federal, ausência de comprovação de interesse para integrar a lide, identidade da controvérsia do direito postulado com leading case, RESP 1091.363, Santa Catarina, recurso repetitivo. Inadmissão do especial derivado da consonância de entendimento entre o acordo recorrido, publicado ao tempo do CPC de 73, e o paradigma decidido pelo Superior Tribunal, inclusive sob a perspectiva da Lei 13.000/14. Há precedentes desta Corte, conhecimento e desprovimento do recurso. Repito que está integralmente disponibilizado o meu voto. Da Corte, se há alguma divergência? Todos de acordo. Proclamado, então, nos termos do voto do relator, devolvo a presidência de Vossa Excelência. Recebo a presidência e chamo a julgamento o de número 63 da pauta. É uma revisão criminal, número 2015-014-196, dígito 2. Requerente Jamerson César da Silva, advogado doutor Bruno Cavalcante Teixeira, OAB-RN. E relator, desembargador Cornélio, revisor, desembargador Amaury Moura, que tem a palavra. Pois não. O voto está disponibilizado, também é de um requerente que vive no submundo do crime e isso é uma briga de quadrilhas e esse requerente tentou várias vezes matar o tal de Juruna, não conseguiu, e nesse caso aqui ele terminou matando a noiva dele, a namorada, né, que não tinha nada a ver com o negócio. Foi condenado e está tentando a revisão criminal. Eu estou julgando improcedente
E a emenda tem o seguinte título: direito penal e processual penal, utilização inadequada da revisão criminal como sucedâneo recursal, impossibilidade, pedido deduzido, sem amparo em qualquer das hipóteses do artigo 621 do CPP. Júri popular, imputação de crime de homicídio qualificado, pretensão de absolvição do requerente, argumento de que foi condenado mediante depoimento falso que não encontra amparo na prova dos autos, novos depoimentos prestados em justificação judicial contraditórios e que não alteram a prova que embasou o decreto condenatório mantido no segundo grau, conjunto probatório submetido ao contraditório, isento de fatos que o nullifique, decisão condenatória em consonância com as evidências dos autos, pretensão de reexame das provas e possibilidades precedentes desse acordo de justiça, conhecimento e procedência da revisão criminal. O revisor, desembargador Maurinho. Acompanho o relator, senhor presidente. Os demais desembargadores. Aprovada a unanimidade nos termos da relatoria feita. Há algum processo que escapou de julgamento? Não havendo mais, declaro encerrada a sessão desta data. Agradeço a todos.